confirmandas, confirmandos, como foi o estudo da última semana? Já estão craques em conhecimentos bíblicos? Tenho certeza que sim. E quando voltarmos a nos encontrar de forma presencial, vamos fazer uma grande gincana bíblica para partilhar com os outros todo esse conhecimento. Hoje quero acolher vocês com o texto do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, que diz assim: Jesus respondeu: a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, e o meu Pai a amará, e o meu Pai e eu viremos viver com ela. Convido, motivados por esse texto bíblico, a nos colocarmos diante de Deus em oração. Oremos. Amado Deus, venha a nós e faz-nos companhia neste momento de estudo e reflexão a respeito dos temas centrais da fé cristã. Em Cristo venceste o mundo e nos mostraste o quanto é grande o teu amor por nós. Por amor, mostra-nos o caminho para andarmos em segurança e na tua companhia. Por isso nos deste também os mandamentos que norteiam e orientam o nosso jeito de viver contigo e uns com os outros. Fica conosco e ajuda-nos a gostar do que nos ensinas, para que te sigamos em liberdade e confiança. Amém. A partir da Bíblia, quero convidar você a viajar pelos temas centrais da fé cristã. Quem de vocês já descobriu, aqui nesse livro, textos bíblicos que falam sobre os mandamentos, a oração, o batismo, a Santa Ceia, os profetas ou as parábolas de Jesus? Hoje vou convidar você a usar a Bíblia como estação de partida para estudar os mandamentos dados por Deus para Moisés, ressignificados por Jesus e tão importantes para a nossa vida ainda nos dias de hoje. Vamos lá? Acomode-se bem na sua poltrona, aperte o cinto e vamos viajar. Pegue a sua Bíblia e leia o texto de Êxodo 20, os versículos 1 até 17. Então, é um texto muito conhecido, não é mesmo? Já estudaram a respeito dele no culto infantil, no ensino confirmatório ou em algum outro lugar? Vamos conhecer agora a história desse texto? O Antigo Testamento traz a história de Deus com o seu povo, suas diferentes formas de se revelar e caminhar com a criação a quem havia dado a vida. A humanidade caiu em pecado, mas Deus não desistiu da sua obra-prima, e a cada nova queda ou dificuldade, Ele orientava o seu povo para que voltassem para Ele. Os mandamentos foram dados ao povo com a intenção de orientar as pessoas para que andem nos caminhos de Deus. O povo israelita havia sido escravizado numa terra estranha, onde os costumes e a religião eram bem diferentes dos seus. Durante 40 anos, esse povo viveu numa terra com grande pluralidade religiosa,
sem direitos e sem poder fortalecer entre eles valores éticos e morais mínimos para conviver de forma livre e respeitosa na sociedade. Ao ser libertado da escravidão, o povo israelita recebeu de Deus, através do seu líder Moisés, os 10 mandamentos. Quando Deus deu os 10 mandamentos, o seu objetivo não era criar um monte de leis que as pessoas cumprissem por obrigação. Não temos aqui um Deus carrasco e mandão que queria castigar o seu povo. Não. O objetivo de Deus com os 10 mandamentos foi dar orientações para o povo que novamente ganhava a liberdade, de maneira que usassem de forma responsável e cuidadosa essa liberdade. Os mandamentos são um código de ética que tem por objetivo preservar a liberdade de cada pessoa, manter uma relação saudável com Deus libertador e orientar o convívio em sociedade. Depois de contar essa história dos mandamentos para vocês, quero convidá-los a continuar a nossa viagem por 11 estações e parar em cada uma delas para refletir a sua importância na vida da pessoa cristã. Nossa primeira estação traz algo fundamental para a vida cristã. Eu sou o Senhor, teu Deus. Não tenha outros deuses além de mim. O primeiro mandamento é de todos eles o principal. Aqui Deus se apresenta e ao fazer essa apresentação, Deus diz para o povo que foi Ele quem o tirou da escravidão no Egito, os acompanhou em tempos difíceis e não desistiu deles. Esse mesmo Deus foi quem amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. O Deus que aqui se apresenta é o Deus do amor. E o amor deste Deus, o amor a este Deus único, é o princípio e a base ética da vida. Tendo este amor como base, é possível seguir sim todas as outras orientações que Deus nos dá nos demais mandamentos, sem que isso seja uma obrigação, e sim uma resposta alegre e grata ao amor de Deus. A melhor maneira de saber quem é Deus é buscar na Bíblia por tudo aquilo que Ele fez. A Bíblia abre os nossos olhos, ouvidos, o nosso coração e a nossa razão para a realidade de Deus no mundo e na nossa vida. Deus revela-se no mundo como Criador por meio de tudo que Ele fez, como Filho por meio de Jesus Cristo, o Salvador, e como Espírito Santo que vem conciliar, reconciliar e orientar. Mesmo que não possamos ver Deus, enxergamos o rosto de Deus ali onde Ele se revela. Esse Deus que se revela no mundo é um Deus de amor e de misericórdia, mas também é um Deus exigente para que a criação cumpra a sua vontade e ande nos seus caminhos. O fato de Deus ser único não quer dizer que o Deus anunciado em todo lugar seja o mesmo. Por isso não podemos dizer que Deus é um só. Sempre houve e ainda há outros deuses além dele. Quantas são as pessoas que criam o seu próprio Deus para ser adorado e nele confiam cegamente? Quantas são as pessoas que preenchem a vida com trabalho, fama, bens materiais, a ponto de não ter lugar nem prioridade para o Deus único que aqui se apresenta?
O que está em discussão neste mandamento não é a existência de Deus. O que está em discussão neste mandamento é a adoração a outros deuses. Martim Lutero afirma que aquilo a que prendes o seu coração e te confias, isso é o teu Deus. O que impediu o jovem rico de seguir a Cristo e alcançar a salvação foi o fato de ele não conseguir desprender o coração das riquezas que havia juntado. O jovem rico cumpria todos os outros mandamentos fielmente. Era uma pessoa boa e correta. No entanto, permitiu que a sua riqueza fosse mais importante que o seguimento ao único Deus. Leia essa história em Mateus 19, versículos 16 a 30. É uma história que dá o que pensar e nos faz refletir mais a fundo o primeiro mandamento. Agora nós já sabemos quem é e como é o Deus que nos trouxe até aqui. Na companhia desse Deus chegamos à segunda estação. Não abuse do nome do Senhor, seu Deus, porque o Senhor não considerará inocente quem abusar do seu nome. Nesta estação, somos lembrados que é preciso proteger o nome de Deus de abusos, porque abusar do nome de Deus é o mesmo que abusar do próprio Deus. Por cuidado, os israelitas preferiam nem pronunciar o nome de Deus, Javé, e em seu lugar diziam apenas Senhor. O nome de Deus não pode ser usado para praticar o mal, para mentir e enganar, para espalhar falsas doutrinas. Também não pode ser usado de maneira desnecessária. Um exemplo do abuso do nome de Deus é quando a pessoa pronuncia o nome de Deus com a boca, mas a sua conduta e a sua vida nada tem a ver com a vontade e o ensinamento de Deus. Outro exemplo é quando o nome de Deus é usado para manipular o pensamento das pessoas. Porém, o nome de Deus deve ser invocado em todas as necessidades, em situações de medo. Deve ser invocado para pedir ajuda e proteção. Deve ser invocado para dar louvor quando coisas boas acontecem. Na explicação do Pai Nosso, Lutero encoraja a comunidade a invocar a Deus e manter com Ele uma relação de confiança e de amor. Nessa oração, Jesus mesmo ensina a chamar Deus de Paizinho, Abba. Como é bom descobrir que temos um Deus tão próximo, mas que precisa ser tratado com respeito e devoção. Então, estão prontos para viajar para a terceira estação? Bem-vindos à terceira estação. Santifique o dia do descanso. Este mandamento tem ganhado cada vez mais importância no mundo corrido, virtual e individualizado em que estamos vivendo. O relacionamento com o próximo, com Deus e com a Igreja tem deixado de ser uma prioridade. Diante do avanço da tecnologia e das exigências do capitalismo, corre-se cada vez mais um risco maior de o ser humano tornar-se escravo novamente. Este é o mandamento da liberdade, da confiança, do convívio e do louvor. É o mandamento que nos chama a parar com tudo o que fazemos no dia a dia e dedicar um tempo
para aquele que torna tudo isso possível. É o mandamento do reconhecimento de que tudo pertence a Deus e por isso damos glórias a Ele. Sendo assim, santificar o dia do descanso não é apenas tirar uma folga semanal, mas dedicar um dia na semana para o Deus de quem tudo vem e que deseja liberdade para suas filhas e seus filhos. O povo do Antigo Testamento, seguindo a tradição judaica, guardava o sábado como dia do descanso, em clara referência ao descanso de Deus no relato da criação. Os cristãos passaram a guardar o domingo, em referência à Páscoa, a ressurreição de Cristo. A humanidade criada caiu em pecado e se desviou de Deus. Quebrou a aliança feita por Deus com seu povo. Jesus morreu para redimir esta criação pecadora e trazê-la de volta para Deus. Por isso a Páscoa tem tamanho peso na escolha do dia a ser dedicado ao louvor, à oração comunitária e à reflexão na palavra de Deus. Então, vamos levantar do sofá? Vamos sair um pouco das redes sociais? Desligar a tela do computador? Tirar o fone do ouvido? E começar a santificar mais o dia do descanso? Aproveitamos este mandamento do descanso para dar também uma pequena pausa na nossa viagem. Estes 3 primeiros mandamentos têm algo em comum. Perceberam? Eles falam da nossa relação com Deus do amor, que quer adoração exclusiva, quer que o seu nome seja usado de forma responsável e que tiremos sempre um pouco do nosso tempo para louvar o seu nome e agradecer por tudo o que Ele tem feito por nós. Seguindo com a nossa viagem, saímos da estação do descanso e vamos direto para a única estação onde encontramos uma promessa. Sabem qual é? A 4ª estação diz para nós: honre o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra. Eis a promessa. Eis aqui o mandamento do ouvir e do cuidar. Os idosos entre o povo de Israel eram consideradas pessoas sábias por sua vivência, por causa dos conhecimentos e das tradições do povo. Eles eram autoridade entre o povo e precisavam ser ouvidos. Nesse caso, honrar pai e mãe significa ouvir os mais idosos. Há textos bíblicos que também apontam para as responsabilidades ético-sociais dos filhos em relação aos pais,
especialmente quando estes ficavam idosos. Os filhos não podiam maltratar ou abandonar seus pais, especialmente quando não podiam mais trabalhar ou cuidar de si mesmos. Nesse caso, honrar pai e mãe significa responsabilizar-se pelo seu sustento material, pela sua proteção e pela sua segurança. Neste mandamento deve ficar claro que honrar e respeitar a autoridade, pai, mãe ou qualquer autoridade sobre nós constituída, não significa submeter-se ao outro de forma silenciosa à crítica. Em todas as instâncias nos é dado o direito de dialogar e participar da vida de forma crítica, responsável, fraterna e justa. Honrar não significa meramente abaixar a cabeça e concordar com tudo, mas ouvir, dialogar, refletir e contribuir para que a vida evolua com a colaboração de todos. Além do respeito, neste mandamento ganha importância especial a questão do cuidado e da companhia que nossos idosos precisam ter, especialmente nestes dias. Esse mandamento nos lembra e nos faz pensar com responsabilidade o cuidado para com os nossos idosos, também em meio à pandemia do coronavírus. Honrar pai e mãe, zelar pela vida das pessoas idosas, significa neste tempo, em especial, protegê-las com a convicção de que toda a vida é dom de Deus e precisa ser cuidada por todos nós. Quem se nutre com o amor de Deus também sabe amar os que estão sob os seus cuidados ou que precisam do seu amor. Sabe ouvir. Isso nós vamos entender ainda melhor na quinta estação. Vamos lá? Na quinta estação, aprendemos: não mate. Ufa, eu nunca matei ninguém. Não mato nem galinha. Mas será que é disso que o mandamento fala? Com certeza, este mandamento é bem mais abrangente. O seu objetivo é proteger a vida. E Jesus o radicalizou muito no Evangelho. Jesus não vê este mandamento apenas no âmbito criminal, mas também engloba o pensamento e a intenção que pode levar à prática do crime. Dessa maneira, Jesus quer dizer que a raiva, o ódio, o aborrecimento e o desprezo dão origem ao crime. São a raiz que conduz à morte. Desejar a morte da outra pessoa é uma violação do mandamento. Para evitar que este mandamento seja descumprido, Jesus ensina a amar até o inimigo. Este é o mandamento que nos chama à defesa e à valorização da vida. É o mandamento que nos leva a fazer uma análise mais profunda da realidade de falta de vida digna em que muitas pessoas vivem hoje. Nosso sistema socioeconômico e político gera ganância. Tem como consequência uma educação voltada para a produção, para o consumo e para a competição. A consequência disso é a predominância do forte sobre o fraco. Este mandamento mostra que podemos conviver uns com os outros, também com quem não gostamos tanto assim, também com aquela pessoa com quem não concordamos, mas podemos conviver e devemos conviver com ela de forma respeitosa,
tendo cuidado para preservar dignamente a vida que Deus deu. A vida é muito frágil. A vida é frágil como esse ovo. Uma casca muito fina o protege, mas lá dentro existe um grande potencial de vida. Mas um gesto de abandono ou um descuido pode comprometer essa vida. Num gesto de descuido, descobrimos o quão frágil a vida é. A vida facilmente trinca, quebra, estraga e pode se desfazer se não tivermos o devido cuidado com ela. Deus dá a vida e nos torna responsáveis por ela, não só pela nossa vida, mas também pela vida do nosso semelhante e de toda a criação. E você? Está cuidando bem da vida que Deus te deu? Enquanto você pensa nessa pergunta, que tal viajarmos para a sexta estação? Bem-vindos à sexta estação. Não cometa adultério. O objetivo primeiro deste mandamento é a preservação do matrimônio. Aqui é importante entender que no Antigo Testamento a mulher era propriedade do seu marido e o homem tinha direitos sobre ela. Trata-se de uma sociedade patriarcal na qual o homem podia ter mais de uma mulher, podia abandonar a sua esposa ou mandá-la embora, deixando-a à própria sorte. É um mandamento que nos convida a uma vida pura, que tem em vista o amor ao próximo, evita o egoísmo e não deixa paixões descontroladas determinarem o rumo da vida. É um mandamento que nos convida a uma vida decente, em pensamentos, palavras e ações. Homens e mulheres são chamados ao amor e à honra mútua. A mútua doação, valorização, fidelidade e perdão. Diante da realidade de relações superficiais e descompromissadas, diante da violência doméstica, especialmente contra as mulheres, diante de pessoas infelizes em seus relacionamentos, diante da realidade de relacionamentos e sexualidade precoce, este é um mandamento muito atual e requer reflexão profunda. Apesar de estar fortemente voltado à questão matrimonial, este mandamento também nos faz refletir a respeito de outros tipos de adultério no convívio social, que são tão graves quanto aqueles que acontecem na vida matrimonial. Quantas vezes ouvimos falar de gasolina adulterada, que estragou o motor do carro? Quantas vezes ouvimos falar de documentos adulterados, que geraram grandes problemas? Adultério é a modificação do propósito original e que traz prejuízo para a vida. O maior dos prejuízos é a quebra de confiança, difícil de ser reconstruída. Então, vocês ainda aguentam viajar por mais algumas estações? Vamos lá? Sétima estação, aprendemos: não roube.
Este é originalmente o mandamento da liberdade. Não roubar refere-se originalmente ao roubo ou à escravização de pessoas. Porém, também se estende para além disso e tem por objetivo proteger a propriedade particular, a qual é um meio para a vida em liberdade. É nesta estação que aprendemos a respeitar a propriedade da outra pessoa. Não posso pegar para mim aquilo que não me pertence, seja o que for. Roubar a liberdade de uma pessoa, roubar um carro, roubar milhões dos cofres públicos, cobrar valores injustos sobre um produto ou roubar um alfinete é roubo e não está de acordo com aquilo que Deus ensina como necessário para preservar a liberdade entre as pessoas. As consequências de cada ato certamente são diferentes, mas nenhum deles deixa de ser roubo. Este mandamento traz uma severa crítica à ambição, à ganância, em querer ter cada vez mais. Traz uma crítica à corrupção, que faz passar por cima de tudo e de todos. O que mais tem levado ao roubo é a cobiça, o desejo de ter para si aquilo que já pertence a alguém. A ambição e a cobiça endurecem o coração e impedem a pessoa de ajudar o outro a conservar melhor os seus bens e o seu meio de vida. Coração duro pensa em si e não consegue se colocar no lugar da outra pessoa. Assim chegamos à 8ª estação. Não fale mentiras a respeito do próximo. Este é o mandamento da verdade. Originalmente, este mandamento refere-se ao falso testemunho dado diante de um tribunal de justiça público, acusando um inocente. As consequências de um falso testemunho podem ser muito severas, a exemplo do que aconteceu com Jesus ao ser condenado à morte. Com o tempo, a interpretação deste mandamento foi ampliada, visando a proteção das pessoas diante de acusações injustas em todos os âmbitos da vida. Palavras machucam e destroem a vida. Boatos podem levar à morte. Fofocas podem levar inocentes a grandes sofrimentos. Omitir-se e calar-se diante de inverdades, ou usar verdades de forma a prejudicar alguém, tem o mesmo peso e as mesmas consequências. O critério para lidar com os fatos da vida deve ser sempre o amor. O amor não permite mentir, não permite omitir, calar diante do erro ou usar a verdade para prejudicar alguém. Este mandamento também vale para situações nas quais pessoas são difamadas e destruídas em seu ser. E outros são levados a reproduzir isso, porque não têm uma opinião própria e refletida sobre o assunto. Somos testemunhas, mas testemunhas da verdade, a partir daquilo que Cristo ensina. Enfim, chegamos à 9ª estação. Não cobice.
Não cobice a casa do seu próximo, sua esposa ou marido. Não cobice as pessoas que trabalham com eles, nem coisa alguma que lhes pertença. Porque temos aqui 2 mandamentos juntos numa mesma estação? Ambos falam daquilo que dá origem a muitos males e que leva a pessoa a transgredir os outros mandamentos. Em sua maioria, é a cobiça que leva a pessoa a deixar Deus de lado, não tirar um dia para louvar, agradecer e se alimentar com a palavra de Deus, deixar de cuidar de pais e idosos. A cobiça leva ao adultério, à destruição da vida, ao falso testemunho, ao roubo. Aqui temos os mandamentos que tratam numa outra perspectiva a questão da propriedade. Ao falar de cobiça, estes 2 mandamentos apontam para um desejo desmedido de possuir aquilo que pertence a outra pessoa. E para ter isso, usa-se de qualquer artifício. No Antigo Testamento, a casa não era apenas a moradia, mas sim o conjunto de pessoas e de bens que constituíam uma família. Fazia parte da casa a esposa, o marido, os filhos, a terra, os empregados e os animais. Naquele tempo, os ricos e poderosos exploravam os mais fracos e se apropriavam dos seus bens. Deus deu este mandamento para que a casa do próximo, especialmente a do mais fraco, fosse respeitada e não sofresse com a cobiça e com o roubo. Este mandamento tem por objetivo impedir que alguns avancem sobre os outros, com o objetivo de acumular bens e poderes. A cobiça faz sofrer, especialmente faz sofrer os mais pobres. O desejo de Deus é que todas as pessoas vivam de forma digna, com respeito e paz. Assim, chegamos ao final dos 10 mandamentos dados por Deus a Moisés. Mas o que estes últimos mandamentos têm em comum? Enquanto os primeiros falavam da relação do ser humano com Deus, a partir do 4º mandamento, temos as orientações de como viver em família, como viver em sociedade e ali nos relacionar de forma respeitosa com as outras pessoas. Nessa longa viagem, já se passaram 9 estações. Os mandamentos dados por Deus a Moisés já foram todos estudados. Mas o convite inicial foi para uma viagem com 11 estações. O que tem então nas 2 estações que ainda faltam? Vamos descobrir? Na 10ª estação, encontramos Jesus e o mandamento do amor. Convido você a agora dar um grande salto na história do povo de Deus e conhecer essa 10ª estação, pegando a sua Bíblia e abrindo no Evangelho de Mateus, capítulo 22, os versículos 34 a 40. Leia com atenção o que Jesus ensina ali.
Para quem este texto é dito? O que Jesus quer com isso? O povo de Israel ganhou os mandamentos de Deus para que fossem seguidos por livre vontade e promovessem liberdade, dignidade e vivência alegre da fé. Esse mesmo povo, no entanto, transformou estas regras de convivência em leis a serem seguidas à risca, com punições severas para quem as descumprisse. Os escribas e fariseus eram os grandes conhecedores das leis de Deus, e a sua tarefa era fiscalizar se o povo seguia os mandamentos, mesmo que fosse só por obrigação. O caráter de vida em liberdade já tinha se perdido. Os fariseus estavam rodeando Jesus para tentar pegá-lo em alguma contradição. Nesse texto não é diferente. Ao perguntarem sobre o mandamento mais importante, Jesus responde usando o amor como critério. Aqui Jesus revoluciona a compreensão dos mandamentos e os coloca numa nova dimensão. Jesus diz: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Aqui ele inclui os 3 primeiros mandamentos da lei de Moisés. E ele continua: ame os outros como você ama você mesmo, incluindo aqui do 4º ao 10º mandamento. A planilha que vocês estão vendo ajuda a ter uma visão geral dessa classificação dos mandamentos e a assimilá-los melhor em nossa vida. Quem ama a Deus acima de tudo, honra o seu nome e se alegra na sua companhia. Quem ama o próximo como a si mesmo, respeita e busca um convívio pacífico e enriquecedor, no qual todos têm o seu valor. Quem pratica o amor é forte o bastante para caminhar nos caminhos de Deus e observar com alegria e de bom coração os mandamentos que querem preservar e organizar a vida com Deus e com as outras pessoas. E o que será que vamos encontrar na última estação? É a estação da chegada. Lá encerraremos a viagem. Poderemos descer do trem e seguir a vida. Vamos ver o que tem lá. Ao descer na última estação, encontramos muitos trilhos à nossa frente. Estes trilhos indicam muitas e diferentes direções e escolhas. É nessa realidade que desembarcamos e somos desafiados a atualizar e vivenciar os mandamentos, dando-lhes sentido e buscando neles as balizas que orientam a nossa caminhada. Na última estação encontramos você. Na última estação está cada um de nós. Ali oramos a Deus que nos dê sabedoria para trilhar os caminhos da vida, confiantes em sua companhia e comprometidos a vivenciar o amor a Deus e ao próximo nas suas mais diferentes dimensões. Para isso, é preciso disposição, bom ânimo, coragem e uma fé firmada no Deus da vida. Assim chegamos ao final dessa longa viagem pelos mandamentos de Deus. Eu gostei de viajar com vocês. São uma ótima companhia, porque queremos todos e juntos chegar ao destino final, o reino de Deus. Continuem caminhando na companhia de Deus. Ouçam a sua voz e deixem que a luz de Cristo ilumine o seu caminho. A tarefa de hoje vou passar para vocês nos grupos de WhatsApp. A vocês, um grande abraço, fiquem bem, sintam-se protegidos por Deus
e até a próxima. Chuvas de bênçãos veremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos trazemos, chuvas de bênçãos dos céus. Chuvas de bênçãos dos céus.